Olá, meu nome é Fabiano Calil e hoje eu vou contar como que surge o humano para nós no planejamento financeiro. Eu fazia atendimentos em planejamento financeiro, atendia várias famílias, elas me indicavam para outras famílias que também gostavam do meu trabalho, remuneravam o meu trabalho, me indicavam para outras famílias, mas para minha surpresa e incômodo, elas não faziam nada com planejamento financeiro. Foi atendendo um público diferente, um público endividado, que eu comecei a descobrir que não era exatamente sobre números e planilhas que se tratava esse trabalho. Eu já tinha escutado isso no MBA que eu fiz em Planejamento Financeiro Pessoal, do professor Alexandre Assaf Neto. Ele disse: Calil, esse trabalho é sobre pessoas e não sobre números. Eu guardei aquela informação, mas eu não entendi na época o que ele queria me dizer. Foi então atendendo grupos de endividados que eu percebi que nas falas deles, eles dependiam muito pouco de mim. Eles falavam entre eles e começavam a surgir elementos ali que eu jamais esperava e nem saberia o que fazer com isso. Surgiam as dores, surgiam os incômodos, surgiam as angústias. E eu, formado em economia, especialista em finanças pessoais, não sabia o que fazer com esses elementos. Ao não saber o que fazer, eu comecei então a escutar num ambiente confidencial e convidar essas pessoas para continuarem conversando. Eu mal era um mediador. Mas para minha surpresa, que aprendi a cuidar da dívida, que aprendi a cuidar do fluxo de caixa, do orçamento doméstico, de fazer o planejamento do patrimônio, eu comecei a ouvir humanidades. Eu comecei a ouvir pessoas falando sobre os seus sentimentos. E outras pessoas, na mesma situação, se percebendo acolhidas, ao perceber que não era só ela que estava naquela situação, ao saber que não era apenas ela que vivia uma cena de endividamento e de vergonha e que fugia das dívidas. Descubro ali as dores do ser humano ao lidar com dinheiro. Esse foi um dos grandes presentes que eu tive e que fez uma transformação incrível na minha forma de atuar. Eu passei então a lembrar o que o Alexandre Assaf Neto tinha dito. Esse é um trabalho sobre pessoas. E eu comecei a focar no endividado e não mais na dívida. Eu comecei a focar no investidor e não mais no investimento, nem no patrimônio, e sim no detentor do patrimônio. As dores de um detentor de patrimônio. Foi aqui que a gente colocou então a família na frente do patrimônio, as pessoas na frente do dinheiro, colocando e voltando a dar lugar para as pessoas e tirando um tanto a ênfase do que tinha o dinheiro para nós e no que eu aprendi numa faculdade, numa pós-graduação. O que muda nesse trabalho para mim? Uma nova jornada se abre, eu consigo então perceber que aquilo que a gente fazia ao resolver uma dívida na equação, que voltava, ao atuar com as pessoas, ao lidar com o endividado, entender como que ele entrou, por que ele entrou naquela dívida, a gente conseguia tratar de fato do endividado e, curiosamente, a dívida não voltava. A partir de então, nenhum endividado que passa por nós volta a ter uma dívida. Isso é mérito da gente descobrir que existia um humano atrás das moedas, atrás dos números. É isso que eu convido você a pensar. Esse percurso que nós caminhamos tem a ver com o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, o autoestudo. Pergunto para você, profissional, aluno, como é que você olha os seus clientes? Você ainda olha as dívidas? Você ainda olha o fluxo de caixa dela? Ou você já consegue enxergar o ser humano que está ali por trás? Quando você trata de alguém, esse tratamento tem que efeito, que durabilidade, que sustentabilidade? Como é que os efeitos do seu trabalho se sustentam no tempo? Já pensou em tratar daquela pessoa que está ali te trazendo, te contratando, e não do dinheiro que ela tem? Você já precificou o seu tempo com ela e não o patrimônio que você está lidando? Aqui fica então a reflexão. Você está cuidando do dinheiro ou das pessoas? Até o nosso próximo vídeo.